Deus abençoe a todos, que Ele realmente possa falar aos nossos corações nessa noite através da palavra. Nós vamos estar orando para darmos início a essa pregação. Enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos estar orando e vamos assim dar início à mensagem dessa noite. Tivemos uma palavra bastante abençoada pelo pastor Lélio hoje pela manhã, um culto maravilhoso lá na casa do Henrique. Foi muito bom. E nós estamos ansiosos para retornarmos à igreja. Eu recebi uma informação de que parece-me que já está sendo liberado aí as igrejas irem retornando, mas aos poucos. E eu gostaria que, se alguém tiver alguma informação a respeito, para nos passar, para que a gente possa também começar a retornar, não é? Vamos estar orando. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Damos-te graças, Pai amado, pela oportunidade de, nessa noite, podermos estar reunidos para estarmos compartilhando a Tua palavra. Dentro das limitações a que estamos submetidos, mas na certeza, na confiança de que muito breve nós vamos poder estar todos novamente ali na Tua casa, reunidos para louvar e bendizer o Teu nome, como nós fazíamos anteriormente. Senhor amado, te agradecemos pelo culto da manhã, pela palavra que nos foi trazida pelo pastor Lélio, uma palavra abençoada. Te agradecemos também pela apresentação da banda Livres, ó Deus, onde, através dos louvores, o Senhor realmente falou aos nossos corações. Recebe a nossa gratidão. E agora, Senhor, quando estaremos meditando na Tua palavra, nós rogamos as Tuas bênçãos, rogamos a Tua paz, que o Teu Espírito possa edificar as nossas vidas, que o Teu Espírito possa derramar graça sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito possa renovar a paz, a harmonia, a alegria da salvação em nossos corações, que o Teu Espírito nos encha, ó Pai amado, com a Tua graça, com o Teu amor, ó Deus amado, que a Tua palavra realmente possa encontrar guarida em nossos corações. Te agradecemos pelos irmãos que já estão online e te pedimos por aqueles que estão chegando, que o Senhor possa abençoar a cada um e que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Recebe, Senhor amado, a nossa gratidão, recebe a nossa adoração. Nós assim o fazemos no nome que é sobre todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É no Seu nome que nós oramos, agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, a paz, Aline, a paz a todos vocês, que Deus possa nos abençoar grandemente. Nós vamos estar meditando no versículo 4 do Salmo 34. Salmo 34, versículo 4. Se você estiver com a sua Bíblia aí à mão, que você possa abri-la neste Salmo, Salmo 34. Nós vamos estar lendo o versículo de número 4. Nós vamos ler apenas esse versículo
e estaremos refletindo, né, acerca da mensagem desse texto. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando eu preparei essa mensagem, e eu gosto de dar um tema nas mensagens, porque na realidade, se a gente não coloca o tema, às vezes fica um pouco difícil da gente guardar aquilo que foi pregado. Se a pessoa não guardar nada daquilo que falamos, mas pelo menos o tema, isso já é muito importante, né? Esse tema que nós vamos trazer não é assim um tema novo, até porque nós já estivemos falando a respeito em algumas outras pregações sobre esse tema, tá? O que fazer nos momentos em que sentimos medo? Essa ideia veio ao meu coração a partir do momento em que a gente vê aqui: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, é nisso aí que nós estamos nos baseando. O livro de Salmos, amados, ele tem sido um dos livros mais usados pelo povo de Deus. Há muitos anos atrás, eu dei aula num seminário da Assembleia de Deus, e era análise de Salmos, e nós tivemos a oportunidade de estar ministrando aulas para turmas ali de bacharel em teologia, naquele seminário, e a disciplina lá era essa, análise de Salmos. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus, eles têm assim uma atração muito forte pelos salmos. Todos nós temos, mas eu creio que eles assim de um modo mais expressivo. Então nós estivemos ali ministrando essa disciplina, análise de salmos. E nós sabemos que toda vez que nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma luta, algum momento difícil, momentos aflitivos, geralmente é neles que, nos salmos, é que nós muitas vezes encontramos alento, segurança, força e renovo para vencermos os grandes desafios da vida. Eles foram escritos por pessoas que passaram por experiências marcantes e muitas vezes até experiências muito difíceis. Às vezes a gente não se liga tanto em procurar saber a razão de ser daquele salmo, por que aquele salmo. E aí todos eles têm uma história, tá? Todos eles fizeram parte de um momento da história do povo de Deus, ou fizeram parte da história de algum dos personagens do povo de Deus, suas experiências, suas lutas, suas dificuldades. E os salmos, eles nos ensinam que nos momentos angustiantes da vida, precisamos nos lembrar do Senhor e o que Ele é para nós. É claro que não devemos buscar a Deus só nos momentos aflitivos da nossa vida, não devemos buscar o Senhor só nos momentos
angustiantes da vida, mas em todos os momentos da nossa vida, nós devemos buscar o Senhor. Este salmo, e de um modo especial, né, o versículo que nós lemos, ele contém uma história bastante interessante. Ele remete-nos para o livro do profeta Samuel, o primeiro livro, o capítulo 21, os versículos de 13 a 15. É interessante quando a gente vai lá para o livro de Samuel e a gente vai ver a história deste salmo, por que Davi escreveu e quando ele escreveu, por que ele estava falando a respeito dessas palavras aqui. O salmo, o capítulo 21, versículos de 13 a 15 do primeiro livro de Samuel, diz assim: pelo que se contrafez diante dele, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltavam-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi foi um dos maiores reis de Israel. Ele foi um bom rei, ele foi um grande rei. Ele era um homem muito sensível à voz de Deus. Ele era um homem que tinha a convicção de que ele havia sido chamado por Deus para reinar em lugar de Saul, Saul, o rei que estava reinando, mas que por suas inúmeras desobediências a Deus, esse rei Saul havia sido rejeitado. Eu fico pensando que a vida de um rei não é fácil. Todos nós gostaríamos de ser rei. Eu trabalhei num hospital ali perto da Cruz Vermelha e à noite eu ia jantar num restaurante por ali e tinha lá um camarada com uma carroça dessas semelhantes a de vender pipoca, mas ele vendia cocada e o nome estava escrito na barraca: o rei da cocada preta. Ali em São João, há muitos anos atrás, da época que eu era solteiro, à noite juntava muitas barracas de angu à baiana e tinha lá angu à baiana, José, rei do angu à baiana. Aí eu ficava pensando, todo mundo quer ser rei. Todo mundo gostaria de ser rei. Mas a vida de um rei não é uma vida fácil, não. Não é tarefa para todos. Não é qualquer pessoa que pode realmente exercer essa tarefa. O rei precisa tomar muitas decisões complicadas. O rei precisa tomar muitas decisões difíceis. Foi entendendo as dificuldades do poder, de muitas vezes ter de tomar decisões difíceis, de ter de tomar decisões complicadas, que Salomão, quando estava para assumir o trono em lugar de Davi, seu pai,
ele orou ao Senhor pedindo que Deus desse a ele sabedoria e compreensão para ele poder julgar o povo e conduzir o povo de Deus, pois ele se achava incapaz. Salomão faz uma longa oração. Deus apareceu em sonho a Salomão e neste sonho Deus faz uma pergunta para ele. Pede-me o que queres que eu te dê. Ele disse, Senhor, tu me puseste para reinar em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, não sei como conduzir-me à testa desse povo. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para que eu saiba julgar no meio deste grande povo. Ele pediu a Deus sabedoria, ele pediu compreensão, e Deus se agradou do pedido de Salomão. E Deus respondeu para ele, olha, você não me pediu riquezas, você não me pediu poder, você não me pediu a morte dos teus inimigos, você não me pediu, usaríamos numa linguagem de hoje, né, status, mas você pediu sabedoria para poder reinar no meio do meu povo. Eis que eu te dou sabedoria, entendimento e compreensão, e até aquilo que você não pediu eu te darei, riquezas e glórias. E nós sabemos que antes de Salomão e depois de Salomão, não houve rei, não houve homem com a sabedoria tão grande, tão expressiva como a sabedoria de Salomão. Então a gente fica pensando que ele se achava incapaz. E ao fazer essa oração, Deus atendeu o pedido de Salomão. E a primeira decisão difícil que apareceu a Salomão deve ter sido aquela em que duas mulheres aparecem diante dele brigando pela maternidade de uma criança. E uma dizia que era a mãe, a outra dizia que era outra. Vocês conhecem a história. Elas eram meretrizes, elas dormiam juntas, dormiam na mesma cama, e cada uma com o seu filho, e uma delas rolou sobre o bebê, e o bebê morreu, ele amanheceu morto. Ela então pegou, tirou o filho morto debaixo dela, colocou ao lado da outra, e pegou o filho da outra e colocou junto dela, e começou aquela disputa pela manhã. Uma dizendo que era dela, outro dizendo que não, aquela confusão toda, e foram parar lá diante de Salomão. Para descobrir quem era a verdadeira mãe, ele precisou usar a espada. E foi aí que, com a sabedoria que lhe fora dada por Deus, ele descobriu quem era a mãe verdadeira daquela criança que estava sendo disputada. Naquele tempo não havia exames de DNA para saber, na verdade, quem era a verdadeira mãe da criança. Era descoberto na base da espada. Vocês conhecem naturalmente essa história. Todo o povo ficou admirado quando Salomão diz: essa diz que o filho vivo é meu e o morto é daquela. Aquela diz: não, o filho vivo é meu e o morto é daquela. Trazei-me uma espada, e deram uma espada na mão de Salomão, e ele disse: eu vou dividir a criança no meio, eu vou dar metade para uma e metade para outra. E uma delas disse: faz assim, aí a outra: não, pode entregar para ela.
E aí Salomão entendeu que aquela que abriu mão do filho era a verdadeira mãe. Porque a outra falou, divide a criança no meio. Então a outra, Salomão atentou para o espírito maternal, para o amor maternal daquela mulher, que ela preferia abrir mão do filho que era dela, mas que ele não fosse morto. Que, claro, cortando no meio seria morto. É claro que Salomão não ia fazer isso, mas foi uma experiência de muita sabedoria, porque ali ele descobriu quem era a verdadeira mãe, porque aqui não era verdadeira, para ela não importava, o dela já tinha morrido mesmo. Então o rei falou, essa é a mãe do menino, dá o filho para ela. E todo o povo ficou maravilhado com aquela decisão de Salomão. Todo o povo ficou admirado, né, com a sabedoria de Salomão, pelo fato dele ter tomado aquela decisão. Então, Salomão, ele viu que não era fácil ser rei. Saul, ele por ser um péssimo rei, ele foi rejeitado por Deus e o reino lhe foi tirado. E seria dado a Davi. E embora Saul, o próprio Saul, ele reconhecesse que Deus havia escolhido a Davi para sucedê-lo, não foi sem grandes lutas que Saul abriu mão do poder. Não foi sem grandes lutas que ele abriu mão do trono, do cetro, da posição de rei. Ele perseguia a Davi por onde quer que Davi se encontrasse. Ele queria matá-lo. E em consequência disso, Davi vivia fugindo para todos os lados. E foi numa dessas fugas que Davi vai parar em Nob, ao sacerdote Aimeleque. Davi saiu dali e fugiu para diante de Saul e foi para Aquis, rei de Gate. Porém, lá no meio do povo havia algumas pessoas que conheciam a Davi. E aí, quando Davi percebeu que haviam pessoas ali que conheciam ele, ele temeu pela sua própria vida. Ele teve medo. E foi no momento de medo que ele usou uma estratégia. Ele começou a se fingir de doido. Ele começou a se agarrar nos portais das portas, deixava a saliva escorrer pelo canto da boca, se desgrenhava todo. E aí o rei vira e fala, já não bastam os doidos que eu tenho aqui para vocês me trazerem mais um? Vocês não estão vendo que esse homem está louco? Tira esse homem daqui. E foi usando a tática da doidice que Davi realmente conseguiu escapar daquela situação onde a sua vida estava sendo colocada em risco. O texto lido do Salmo 34, ele está envolvido com essa história. É claro que uma história, ela na verdade, ela não é escrita no momento em que ela acontece. As histórias, elas são escritas depois e as pessoas vão trazendo à lembrança os momentos pelos quais passaram. E provavelmente Davi, quando vai escrever o Salmo, ele se lembra dessa experiência, como o Salmo 90, escrito por Moisés. Ele fala do momento em que faltavam apenas 3 meses para completarem seus 40 anos de peregrinação no deserto.
Então, naquele momento ali, é como se Moisés tivesse feito uma retrospectiva de todo aqueles 40 anos. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, são como a vigília da noite, são como a torrente, são como um breve pensamento. É porque Moisés, já próximo do Jordão, para atravessar ali, ele não ia atravessar porque Deus havia dito que ele não entraria. Talvez da velha geração só tivesse ali Moisés, Josué e Calebe, e Moisés morre ali antes de atravessar o Jordão. Mas ele se lembrou de quantas vidas foram sendo prostradas no deserto. Ele viu crianças nascerem, ele viu crianças crescerem, ele viu ali muitas vidas, ele viu milagres, ele viu o poder de Deus, ele viu a graça de Deus, ele viu a misericórdia de Deus, ele viu o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Ele viu que a cada geração que passava diante dos seus olhos, ele percebia que esse Deus, ele é eterno, que antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, ele vai dizer, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele relembra toda a história da sua vida e escreve esse salmo, o Salmo 90. E provavelmente Davi também, quando ele escreve este salmo, ele naturalmente se reporta para os tempos em que ele vivia fugindo para todos os lados, para todos os lugares possíveis, porque Saul vivia perseguindo para matá-lo, porque Saul era um homem invejoso. Embora sabendo que Deus havia escolhido Davi para reinar em lugar dele, ele queria matar Davi. A inveja mata. Foi por inveja que Caim matou Abel. E Saul, por inveja, queria matar. Mas nós não podemos matar os planos de Deus, nós não podemos matar os propósitos de Deus, nós não podemos mudar os planos de Deus. Quando Deus estabelece alguma coisa, nós podemos estar certos de que aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer. Mas nós somos seres humanos e nós temos os nossos momentos de fraqueza. Esse texto, Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Este salmo, e principalmente o versículo 4, quando ele diz, livrou-me de todos os meus temores, esse não foi o único momento de temor pelo qual Davi passou. Houve vários outros momentos de temor em que ele passou. Essa história, esse salmo faz parte desse momento angustiante pelo qual Davi havia passado. Quando escrevia o salmo, certamente Davi lembrou-se desse episódio na história de sua vida. Talvez até ele tenha rido, porque ele teve que se fazer de louco para poder escapar da morte. Ele teve que se fazer de doido para poder realmente não ser morto ali diante daquele rei. Esse texto nos mostra pelo menos 3 coisas interessantes. O que fazer
nos momentos em que sentimos medo. Pelo menos há 3 coisas interessantes que nós podemos ou devemos fazer. Todos nós já vivemos e muitas vezes temos vivido situações que nos amedrontam. As histórias bíblicas, elas nos mostram diversas situações de pessoas que sentiram muito medo. Davi não foi o único a passar por uma situação assim, uma situação de medo. O medo é um sentimento que toma conta de nós sempre que nós nos deparamos com uma situação de grande perigo. Os reis também sentiram medo. Pessoas poderosas também sentem medo. Pessoas que lideram também sentem medo. Este sentimento não é só dos fracos. Este sentimento não é só dos simples. Não é só dos covardes. O medo está presente na vida de todo ser humano. A primeira experiência de medo na Bíblia que nós vamos ver e na humanidade, nós vemos em Adão. Quando nós preparávamos essa mensagem, eu fiquei pensando, por que Adão teve medo? Ele disse, quando ele ouviu a voz de Deus no jardim pela viração do dia, ele se escondeu de Deus. O medo nos faz esconder até daquele de quem nós não podemos nos esconder. Ele se escondeu por entre as árvores do jardim. E Deus disse, Adão, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O primeiro sentimento de medo foi o medo da voz de Deus, o medo da presença de Deus, o medo de Deus. E aí eu comecei a pensar, por que Adão ficou com medo de Deus? Adão ouviu a voz de Deus e sentiu medo, e aí eu fiquei pensando, talvez pelo fato de Deus haver dito que no dia em que ele comesse do fruto proibido, ele morreria. Pode ser que Adão, não estou afirmando, mas pode ser que Adão tenha pensado que Deus o procurava para matá-lo. Eu liguei o medo, a nudez, a ordem de Deus e a quebra dessa ordem. Porque Deus disse que haveria uma punição. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. E aí eu fiquei pensando, será que o medo de Adão foi porque ele pensou que Deus fosse matá-lo? Não sei, é apenas uma hipótese. Daí em diante, o medo, ele passou a fazer parte da vida de todo ser vivente. Todos lutam em defesa da própria vida. E cada um de nós, quando nos deparamos com uma situação que nos vemos ameaçados, que a nossa vida se vê ameaçada, a gente sente medo. E não é só o ser humano que sente medo. Os animais sentem medo.
No momento em que você tenta matar um inseto, um bicho, qualquer coisa assim, ele foge. Ele foge para defender a vida. Então, todos nós, a vida é uma dádiva de Deus. A morte é uma condenação, ela é uma sentença que foi dada. Mas nós procuramos fazer tudo para defender a nossa vida. E é daí que eu penso que Davi, ou melhor, Adão, com medo de perder a sua vida, quem sabe Deus estava ali para acabar com ele, porque ele desobedeceu a Deus, então se escondeu. Ele ainda não conhecia os compêndios de teologia, tá? Ele ainda não conhecia o Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. Se subo ao céu, lá estás, se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Ele não sabia ainda que Deus está em toda parte, que Deus os olhos de Deus passeiam por toda a terra, contemplando maus e bons, justos e injustos. Ele não sabia ainda essas coisas. Hoje nós sabemos, mas ele não sabia. O rei Josafá teve medo. Lá em 2 Crônicas 20, teve um momento da vida do rei Josafá em que ele recebe uma notícia que o deixa apavorado. Porque os filhos de Moabe e Amon e os do Monte Seir se uniram em grande multidão e vieram pelejar contra o rei Josafá. E a palavra de Deus diz que Josafá teve medo e buscou o Senhor. Elias também teve medo. Elias teve medo de Jezabel, porque ela disse que ia tirar a sua vida, e aí ele corre e foge e esconde-se numa caverna. Isso porque ele teve medo. Ele teve medo de perder a vida. E nós poderíamos alistar aí vários nomes de homens e mulheres que enfrentaram momentos de grande medo, momentos angustiantes, momentos difíceis na vida. Mas o que nós aprendemos com eles, porque eu sempre costumo citar o que Paulo vai dizer lá em Romanos, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Tudo ficou registrado para nos ensinar e para nos trazer esperança. E quando a gente vê essas experiências que esses homens de Deus tiveram, e qual foi a atitude que eles tomaram, isso é para nos ensinar que nos momentos de medo, nos momentos angustiantes da nossa vida, o que nós devemos fazer? Devemos buscar o Senhor. Busquei o Senhor. É claro que Deus deve ser buscado sempre. Em todos os momentos da nossa vida, Deus deve ser buscado. Mas nos momentos em que o medo toma conta de nós, nós devemos buscar o Senhor. Então essa foi a primeira atitude desses homens que sentiram medos, como Josafá e outros reis. Eles buscaram o Senhor. Uma segunda coisa que nós vemos neste versículo do Salmo 34, versículo 4, é que nele, no Senhor, a quem devemos buscar,
nós encontramos acolhida. O texto diz: e ele me acolheu. O Senhor nos acolhe nos momentos dos nossos temores. O Senhor nos acolhe nos nossos momentos de medo. O Senhor nos acolhe nos momentos mais angustiantes da nossa vida. Eu estava procurando saber o sentido do verbo acolher. O verbo acolher é receber alguém, hospedar, agasalhar, receber alguém na sua própria casa, no seu convívio particular. Nós somos recebidos por Deus quando buscamos a Ele. Ele nos acolhe, Ele nos recebe. Ele nos recebe no seu próprio regaço. Quando sentimos medo e buscamos o Senhor, nós somos por Ele acolhidos, agasalhados, protegidos, defendidos, seguros. E o salmista diz, Davi diz, e Ele me acolheu. O Senhor nos acolhe, Ele nos protege, Ele nos dá segurança. A terceira coisa que vemos nesse versículo é a frase: e livrou-me de todos os meus temores. O Senhor não só nos recebe, não só nos acolhe, Ele não só nos agasalha, Ele não só nos protege, nos defende, bem como nos dá livramento. Livrou-me de todos os meus temores. Quando olhamos para as experiências desses homens de Deus do passado, nós aprendemos que Deus é o nosso refúgio seguro, a nossa torre forte, a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus é o nosso refúgio, é o nosso refúgio forte, é o nosso refúgio seguro. Ele é a nossa torre forte. Ele é a nossa fortaleza. É nele em quem devemos confiar e buscar o refúgio. É nele que nós devemos buscar segurança e livramento. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, está escrito: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é plantado como árvore na corrente das águas e dá fruto no tempo próprio. A palavra de Deus diz que nesses momentos difíceis da vida, não devemos confiar em nós mesmos, porque o sentido do texto ali, maldito o homem que confia no homem, é o homem que confia nele mesmo. Ele se assemelha a um arbusto solitário no deserto e não vê quando vem o ar fresco. Mas ele diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
A gente também pode aplicar essa palavra, maldito o homem que confia no homem, ou seja, que confia no outro. Porque o homem é muito falho, ele faz as suas promessas e não cumpre. Mas Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus cumpre com todas as suas promessas. Então, amados, devemos buscá-lo sempre. Em todos os momentos da vida, nós devemos buscar o Senhor. Mas, nos momentos de grande perigo, é aí que devemos nos aconchegar em seus fortes braços, em correr para Ele, em nos aproximar e nos lançar nos seus braços, porque Ele certamente nos acolherá, Ele nos protegerá, Ele nos dará o livramento de que nós necessitamos. No livro do profeta Isaías está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, nos momentos de temor, devemos buscar o Senhor. Como eu disse, não é só nesses momentos. Devemos buscá-lo em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações da nossa vida. Mas nos momentos mais sombrios, nos momentos mais complicados da nossa vida, nós devemos nos recorrer ao Senhor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Quando buscamos o Senhor, Ele nos acolhe e Ele nos dá livramento, Ele nos dá segurança, Ele nos dá proteção. E a palavra que nós temos para você nessa noite é essa: busque o Senhor em todos os momentos da sua vida. Agora, quando você estiver passando por um momento de muita angústia, é onde você deve buscar mais o Senhor. É onde você deve se colocar, porque Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Todos nós sabemos, amados, que às vezes, nos momentos mais difíceis da vida, é que a gente vai provar quem são os verdadeiros amigos e os que não são. É aí que a gente vai saber quem é o nosso verdadeiro amigo. Porque uma grande maioria foge e nos deixa sozinho no meio daquele sufoco. Mas Deus não é assim. Quando nós nos recorremos a Ele, em todos os momentos, em todas as horas, em todas as situações, Ele nos recebe. Ele nos recebe nos seus braços. Ele nos acolhe. Ele nos sustenta. Ele nos protege. E nada poderá nos atingir. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, que você fique com essa palavra nessa noite. O que fazer nos momentos em que nós sentimos medo? Busque o Senhor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Que realmente Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Nós estamos vivendo um momento assim, um momento de medo. As pessoas têm medo umas das outras.
As pessoas se distanciam uma das outras, porque está todo mundo com medo. Todo mundo com medo. Mas é nesse momento em que você deve buscar o Senhor. Confiar nele, porque Ele vai nos livrar de todo mal. Ele vai te livrar, Ele vai te guardar, vai te proteger e vai te sustentar. E ainda que Ele permita que alguma coisa nos atinja, o salmista vai dizer, este mesmo salmista, o Davi, ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então a gente vai ver que, às vezes, Deus permite que a gente passe por algum problema. Davi vai dizer, foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Infelizmente, às vezes, a gente só aprende quando a gente passa por momentos difíceis. Infelizmente, nós somos assim. Às vezes a gente só aprende na hora da dificuldade. E aí você precisa entender que, às vezes, Deus permite. Quando você lê o livro do profeta Daniel, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus permitiu que ele fosse jogado lá. Ele não livrou os 3 amigos de Daniel da fornalha ardente. Eles foram lançados lá. Aí você fica pensando, puxa, mas como é que Deus permite isso? Deus está conosco em todos os momentos e em todas as situações da vida. E nesses momentos em que a gente muitas vezes se sente inseguro, se sente amedrontados, alarmados, assustados, confia no Senhor, porque ainda que Ele permita que o problema te atinja, uma certeza você pode ter, que Ele é contigo, que Ele é com você, e que Ele é a nossa torre forte. É só você clamar, é só você buscar, e o Senhor vai ouvir a tua voz. Adão se escondeu da voz de Deus, porque ouviu a voz de Deus. Mas Deus ouve a nossa voz sempre que nós clamamos por Ele. Que Deus nos abençoe, que Ele te abençoe. Vamos orar? Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Assim como o salmista disse, nós devemos também pensar como Ele, agir como Ele. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Que a gente realmente possa confiar. A tua palavra neste salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. As guerras que nós vivemos, Senhor, nós sabemos que o Senhor vai botar um limite nelas. Essa guerra que nós estamos vivendo, Senhor, é guerra da saúde, é guerra na política, é guerra de todo lado. Mas nós sabemos que o Senhor vai dizer basta,
E quando o Senhor disser basta, tudo acaba. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos com os nossos olhos postos em Ti, como o rei Josafá fez. Ele disse que eles não tinham condições de encarar aquela grande multidão que vinha contra eles, além do mar e da Síria. Mas ele diz, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Que nós possamos olhar para Ti, que nós possamos correr para Ti, que nós possamos buscar a Ti, que nós possamos buscar em Ti, como o salmista fez. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a sentirmos seguros pelas Tuas poderosas e potentes mãos. Ajuda-nos a nos sentirmos, ó Pai, que estamos protegidos e abraçados por Ti, porque Tu és o Deus que abraça. Tu és o Deus que protege. E proteger, nós sabemos que não significa o Senhor, às vezes, não permitir que a gente venha viver por alguma situação. Porque sabemos que quando o Senhor permite, certamente o Senhor está conosco naquele momento, como o Senhor esteve com Daniel, como esteve com os seus 3 amigos, como esteve com Davi, Josafá e tantos outros. Ajuda-nos a confiar em Ti, a não confiar no homem, a não confiarmos em nós mesmos, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento. Ajuda-nos a confiarmos em Ti. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ajuda-nos a buscar em Ti, porque o Senhor é a nossa esperança. Nós não podemos depositar a nossa esperança no homem, mas só em Ti. E nós sabemos que o Senhor é um Deus que não nos decepciona. Recebe a nossa gratidão, abençoa os nossos irmãos, abençoa todos aqueles que estão participando desse momento em que estamos pregando a Tua palavra. Abençoa suas vidas, fortalece a fé de cada um, visita os enfermos, Senhor, não só os que foram acometidos por esse Covid-19, mas também por toda e qualquer enfermidade. Que nesses momentos de enfermidades, as pessoas parem para pensar e parem para refletir a necessidade de buscar em Ti o auxílio, o socorro. Visita, Senhor Deus, a nossa nação, que passa por um momento muito difícil. Visita o presidente da República, que tem sido atacado de todos os lados. Ó Deus amado, esse homem realmente tem muitos inimigos, e todo líder, de um modo geral, tem muitos inimigos. Os reis tiveram seus inimigos. Mas, ó Deus, dá vitória, porque a vitória dele será nossa. Nós queremos que o Brasil seja vitorioso. E por isso, ó Deus, usa esse homem. Ele não é perfeito. Ele é um homem que tem defeitos como todos nós temos. Mas todos nós oramos. Nós oramos no período que antecedeu as eleições, para que o Senhor colocasse, que o Senhor permitisse que fosse eleito aquele que o Senhor quisesse. E se é Ele que está ali, é porque o Senhor quis. Ajuda-nos a orarmos por Ele. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos clamando pela sua vida, pela sua família, e para que o Senhor dê a ele sabedoria para ele enfrentar esses momentos. Quem sabe até há momentos na vida em que ele sente muito medo, como Davi sentiu, como Josafá sentiu, como Elias sentiu. Com certeza,
Há momentos da sua vida que ele teme pela sua própria vida, pela vida da sua família, mas que o Senhor possa ajudá-lo a buscar refúgio em Ti. E ajuda a que nós, o Teu povo, estejamos orando pela sua vida, clamando pela sua vida e pedindo que o Senhor dê a ele sabedoria, como o Senhor deu a Salomão, entendimento, para ele poder governar essa nação, e que o Senhor dê a ele vitória contra os seus inimigos. Permita, ó Deus, que essa pandemia passe logo, que o nosso país não venha a quebrar, que os estados não venham a quebrar, que os municípios não venham a quebrar. Porque, como foi dito pela palavra de um dos irmãos que pregou essa semana, eu acho que o indivíduo que torce pela derrota do seu país, ele é louco. Ele é louco. Porque nós devemos clamar a Ti pela vitória da nossa nação. Porque a vitória da nação é a vitória de todos nós. Não importa quem esteja lá comandando, o importante é que seja alguém que o Senhor colocou e que nós estejamos torcendo para que dê tudo certo, porque dando certo para o país, vai dar certo para nós também. Abençoa as Tuas igrejas, assim como há muitos inimigos que querem ver a derrota do presidente e da própria nação. O diabo está querendo ver a derrota da Tua igreja e do Teu povo. E nesse momento em que nós estamos recolhidos, sem podermos estar juntos, que o Senhor não deixe a fé esfriar, que o Senhor não deixe que a gente venha esmorecer, mas que todos nós estejamos ansiosos pelo momento em que vamos voltar até a Tua casa, abrir as portas do templo, pegar os instrumentos, louvar o Teu nome, pregar a Tua palavra e estarmos juntos novamente, louvando, bendizendo e glorificando o Teu nome. Ansiamos por esse momento. Não deixa que o inimigo seja vitorioso. Eu estava ouvindo a oração de um pastor da nossa associação e ele dizia: Senhor, permita que depois dessa pandemia não fique um lugar vazio nos bancos das Tuas igrejas. E eu estou fazendo essa mesma oração para que, quando acabar tudo isso, todos voltem, que ninguém fique no meio do caminho, que ninguém fique para trás, que ninguém desanime, que ninguém volte atrás, mas que todos voltem com alegria para a casa do Senhor, para juntos estarmos adorando, bendizendo, louvando e exaltando o Teu nome. Recebe a nossa gratidão, Senhor, e a nossa adoração. Nós assim o fazemos no nome que é sobre todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queremos agradecer a todos que assistiram essa mensagem. O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo ele venha completar no coração dos irmãos aquilo que não nos foi possível fazer. A gente prepara a mensagem, a gente transmite, mas é o Espírito Santo que faz a obra. Que ele possa pegar essa palavra e trabalhar essa palavra, moldar e fazer com que ela caia no seu coração
e na sua mente de acordo com aquilo que Deus deseja, para que a tua vida seja edificada, fortalecida e que você seja renovado para a glória do nosso Deus. Obrigado a todos pela presença. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso guarde a vida de cada um de vocês, que derrame bênçãos abundantes sobre cada um de vocês. E vamos torcer porque a vitória está chegando. A vitória da nossa nação, a vitória do povo de Deus. Vamos continuar orando, clamando, confiando, porque a vitória ela virá com certeza. Com certeza. Deus abençoe. Um abraço para todos.